repente, ele estava cobrindo uma posição ali do lado esquerdo que talvez outro jogador não fizesse. E eu tenho outro pensamento. O Gabriel no jogo. E eu tenho outro pensamento. Se ele tirar o Gabriel e colocar o Roberto Firmino, que é a coisa que eu acho que tem que fazer, o Ronaldo, né, o Veloso não, né? Agora sim. Agora sim, você agora também? Desde o segundo jogo. Então, mas e aí quem que eu tenho para colocar depois que tiver 0 a 0 o jogo? Põe ele, ué. Tyson. Não, vai com o Firmino. Eu tô falando da cabeça do Tite. O meu pensamento era ele já titular no primeiro jogo. Eu estou pensando como Tite. O que eu faço? Se eu colocar o Firmino e não der certo no primeiro tempo, quem que eu ponho? Põe ele, mas ele sem moral, como que ele vai entrar no segundo tempo? Por isso eu acho que é isso que ele pensa, acho que é nisso que ele pensa, mas aí o problema do Tite. Vai arrebentar psicologicamente o cara, que tirou o cara, aí mas você o outro está voando. Então. Aí é resenha. Então. Você foi nos 4 aí, velho. Mas você sabe que o Tite não vai mudar. Pode ter outro lá também. Qual seria? O Gabriel entrando depois, pode ir mordido também. Isso. E chegar e resolver o jogo. Tem esse outro mas lado. Também tem um outro lado, mas é o terceiro, que a gente gosta de. E se perder, depois não adianta nada. Deixa o Roberto Firmino lá no. Não adianta esperando. O cara esperando e botar ele aos 40 minutos do segundo tempo para ele resolver com o Gabriel. Também não adianta. Quer dizer, não sei. Esse é um pensamento meu. Silvio, eu não tenho nada contra o Gabriel, muito pelo contrário. Se o Gabriel existe hoje, se deve aos donos da bola. Porque ninguém sabia quem era o Gabriel Jesus. Muito menos os palmeirenses. E muito menos a diretoria do Palmeiras. Porque nós mostramos ele jogando lá na Rua Javari com o Palmeiras, já fazendo 300 gols. Vocês nem sabiam que era o Gabriel Jesus. Tanto é que ele queria 3 milhões de reais para ter 100% dos direitos para o Palmeiras, o Paulo Nobre não deu. Era Gabriel Fernando. Era Gabriel Fernando. E quem mostrou fomos nós, através do Sandro Barbosa, que é o repórter do Jornal da Band, que é palmeirense, e falou: Neto, vem cá esse moleque do Palmeiras. Aí eu mostrei do YouTube, mostrei nos donos da bola, que ninguém sabia quem era Gabriel Jesus. Mas eu não critico ele, eu critico o futebol, não ele, até porque ele é um menino incrivelmente maravilhoso. Ele está lá para fazer gol, porque eu estou aqui para comentar, até porque ultimamente na seleção brasileira eu só elogio. Vamos lá, Thaís, por favor, fale mais, pode falar o que você quiser aí, amor. O Edilson Santos, ele é bem direto, ele fala que ele prefere a do México porque ele adora tequila. O El Souza fala que gostaria de ganhar a camisa do Brasil porque o Hexa para ele já é uma realidade. Ah, você tá todo de posse aí, peraí, volta ali, esse último aí eu vi ali, você tá todo de posse. Esse aí tem uma grande chance de ganhar, o outro Twitter ali. Não sei se é esse aí, deixa eu ler isso aí. Craque Neto, o cara já é, sei lá, craque ainda escreveu errado. Deixa eu falar pro seu Felipe Quiri, cuidado com a esposa. Neto, mereço esta camisa porque sou de Santo Antônio de Posse, descoberto. Santo Antônio descoberto cidade. Não, você não vai. Santo Antônio descoberto. Se você está descoberto, filho, seu problema é seu. Quem está descoberto não dá, né? Mas obrigado por você ter mandado. Eu sei que era de Santo Antônio. Mas é chará da sua cidade, ele colocou chará da cidade. É verdade, chará é bom. Thaís, vamos lá, querido. E o Gabriel Zonta fala pro Veloso que ele deveria chamar o filho dele de José Ferreira Neto. Olha aí. Netinho! Se é o nome do seu pai, pode ser Antônio Pelissari Veloso Neto. Por que não? Não, mas não deu o caso. Não vai chorar por causa disso, mas tudo bem. Quantos chegaram até agora? Mostra a camisa da seleção brasileira, Thaís, mostra a camisa do México, por favor. 570 curtidas, hoje a briga vai ser boa, né? 570? Participando, 570 já, vamos ver quantos comentários. 312 comentários. E muita gente pedindo a do México também, tá bem dividido. Ó. É bonita essa camisa do México, né? Bonito verdão. A camisa branca também é bonita, a segunda camisa. Mais um verdão fora do Mundial. É o seguinte, ó, coloca aí as imagens, Marcião, por favor, da Bélgica contra o Japão, para que a gente possa, os nossos comentaristas, o nosso convidado especial, Moraci Santana. Primeiro você, Ronaldo Giovanelli, o que você viu desse jogo? O que você pode falar? O que você enxerga do Brasil enfrentando a Bélgica? Né? A verdade... falar do jogo da Bélgica e do Japão é muito fácil, né? Para todos nós e para as pessoas que assistiram. Mas já sexta-feira, às 3 horas da tarde, Brasil e Bélgica. Eu vou entrar em mais uma discussão aqui pelo seguinte: eu achei que teve descaso aí da Bélgica em cima do Japão. Também achei. Porque você vê até o Courtois, velho, ele foi pegar uma bola lá, ele até já começou a pensar numa outra. E ela passou no meio da caneta dele. Eu achei que. Não, essa aí, ó. Tá pensando no jogada seguinte. Você já vê que não tá com aquela. Sabe aquela. Não tá respeitando. Aquela concentração que. Tem razão.
E ao mesmo tempo, como os jogadores do banco, depois de tomaram 2-0, começaram a ir jogar bola. Aí perceberam contra quem eles estavam jogando, colocaram o peso da camisa, com triangulações, com jogadas de trás, olha lá. Depois que tomaram, aí já estavam 1-0, essa bola na trave, que eles acordaram para a vida e tomaram esse outro. Haraguchi, tá certo a pronúncia? Aí, o Felipe Guilherme, Haraguchi. Olha lá, aí tomaram outro balde de água gelada aí, que esse golaço, ó. Inui amplia. O Japão faz 2-0. Aí depois foi um bombardeio, aí depois começaram a colocar a bola no chão, com velocidade que era jogar. Foi um acaso, né? E o primeiro gol foi achado. Achado? É. Eu não acho, sinceramente, ele foi cruzado. Eu gosto tanto do futebol. Ele foi cruzado. Eu sei disso. Mas eu acho que o futebol é tão maravilhoso. Se fosse o Careca, o Zico, se fosse o Neymar, se fosse o Marco Van Basten que fez aquele golaço, você acha que ele queria fazer aquele gol daquele jeito? Você acha que eu não quero me comparar a eles? Você acha que eu quis fazer aquele gol no Flamengo, daquele rei de falta? Isso tem o gol, cara. E se ele for cruzar ou não e sair o gol, é por isso que o futebol é diferente de todos os outros esportes, cara. Sim, porque ele dá essa chance, A sua oratória foi espetacular. Quantas defesas você fez que você achava que você não ia fazer? Aquele gol também da Alemanha, que os caras falaram da jogada ensaiada, acho que foi o Toni Kroos que bateu, fez o gol no finalzinho, e classificou. Contra a Suécia, foi? Que ele rola a bola e ele bateu forte o primeiro pau. Ela foi lá na gaveta. Aí os caras, nossa, que habilidade. Pra mim ele chutou a bola lá. Ele fez o gol lá daquele bateu forte no primeiro pau. Não fez. Ele não ia bater. Ele é muito perto para ser o primeiro pau. Se você tá dentro da área, desce com o zagueiro, com os dois zagueiros. Se tivesse com o zagueiro só, eu acredito. Eu respeito sua opinião, mas eu como batedor de falta, não dá pra você meter a bola no primeiro pau. Não, mas vou dizer pra você por quê. Porque se você desce com os dois zagueiros, é cabeceio. Se o cara tem uma jogada e vai bater pro gol, desce um só. Não, mas ele não metia pau, ele não metia forte daquele jeito no primeiro pau. Ele não fazia isso. Ele meteu no gol. Não, tudo bem, eu respeito. Professor, o que você viu da Bélgica que pode nos preocupar no jogo contra a equipe do Brasil na sexta-feira, às 3 horas, já sabendo quem que vai enfrentar, se é a França ou o Uruguai? Eu tô tranquilaço. Pra mim, o Brasil estreia na semifinal, terça-feira. A geração belga, que tanto falam, tem bons jogadores, mas eu não acredito que a Bélgica vai fazer frente ao Brasil, como o México não fez no hora H. Eu acho que é um time que tem bons jogadores, mas ainda não me convenceu como equipe na Copa passada, nem na Eurocopa e nem nessa Copa. Por que ela é terceira, já foi a primeira no ranking da FIFA? O ranking da FIFA é uma coisa do pessoal de exato, sou de humanas, não consigo entender essas contas que eles fazem aí, não dá para entender. O goleiro é bom goleiro, assim, individualmente... Courtois? Não, é um bom goleiro. É um monstro, muito bom goleiro, mas tem bons jogadores. Agora, como seleção, eu tô uma década esperando a Bélgica mostrar alguma coisa, eu não acredito, acho que o Brasil vai... Mas a Espanha também, mas o Brasil é o 2010, hein, professor? Mas o Brasil, não, mas a Espanha é muito mais tempo e vai quase toda a Copa, né? Eu acho que o Brasil ganha como ganhou no México, assim, sem sustos. Pra mim, sem susto também. Por que você tá com esse medo todo? Pra mim, e que, por sinal, eu queria depois mostrar o Veloso sendo maquiado pelo Vavá, por favor. A atenção do Vavá com ele. Você gravou, né, Cabelo? Depois eu quero, e obrigado também a Bioleve, que é a nossa patrocinadora. Um beijo carinhoso pro seu Flávio e pro pessoal da Bioleve que está junto na Copa do Mundo aí. Isso é uma trairagem, mas tudo bem. Por quê? Bom, por quê? Porque a Bélgica é um time que tem recurso para jogar com a bola no chão, com o Hazard, com o De Bruyne e com o próprio Lukaku fazendo um pivô, e joga muito por cima também. Tem mais variações do que a gente, nós não temos esse tipo de jogada aérea aí. Aliás, a Bélgica, percebendo que o Japão era uma equipe baixa, que não tinha recurso de disputar a bola por cima, colocou o Fellaini lá e também o Lukaku dentro da área e ganhou. Ele não joga muito dentro do gol para vocês dois que são especialistas? Não dá para. Não, ele não sabe. Está falando muito dentro do gol. Se ele tivesse um pouquinho mais perto, ele não poderia. Não sair na bola. Mas não dá para pegar. Não dá para pegar? Muito perto. Não, tá certo. Então, eles colocaram 2 jogadores altos lá e eles começaram a ganhar todas as bolas por cima, olha aí. Todas as bolas ali, eles ganharam. Então eles têm variação, dá para jogar por baixo, dá para jogar por cima. Você marca mano, se você é menor, quantas... O Mauro Galvão era alto, o Gamarra era alto. Mas além de tudo, então você tem que estar do lado do cara, velho. O tomou um peru. Você tem que estar do lado do cara. Sabe quantos jogadores da equipe da seleção japonesa jogam na Europa? 14, meu. Sim, mas dos 23, 14 jogam na Europa. Desculpa, mas... O goleiro bom faz diferença na hora difícil, né? O goleiro do Japão tomou um frango que trouxe a Bélgica pro jogo, 2-1. E aos 47...
O primeiro gol que o cara cabeceou pra ali. Aonde foi? Frango? Você é doido? Aos 47 do segundo tempo, volta pro Japão. Jogou a bola do outro lado. Você foi frango no cabeçado? Não foi, Franco. Que isso? Aos 47 do segundo tempo, uma falta pro Japão, o Courtois fez uma defesaça, que deu um escanteio que saiu contra-ataque. O cara é a defesa, que o goleiro faz a defesa. No contra-ataque saiu o jogador do Honda. Falta do Honda no canto, não é? Foi de longe também. Mas aquela falta, aquela defesa é difícil. Moracinho, o que se preocupar com a Bélgica na sua avaliação? A gente não, eu acho que a gente não pode levar em consideração que a Bélgica jogou contra o Japão. Eu acho que houve uma menosprezo em relação ao time do Japão. Mas a hora que eles acordaram estava 2-0. Mas tem que ver isso, né? Entendeu? Contra o Brasil não vai ser isso, com certeza. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, até porque a Bélgica está mais de 20 jogos sem perder. Na eliminatória só teve um empate, ganhou todos os outros jogos. Então não é à toa. Perdeu para a Espanha 2-0, não foi? A última vez que a Bélgica perdeu foi para a Espanha, 2-0. 2-0, acho que foi isso. E já faz muito tempo que não perde. Então não vai ser um jogo fácil para o Brasil. Eu acredito na vitória do Brasil. Você não tem, se você fosse o preparador físico, e sei que você já conversou muito sobre você em 94, né? Você não é só preparador físico. Eu acho que você sempre foi gestor da preparação física para os outros e sempre foi um cara diferente na preparação física. Eu não gosto, eu já passei por preparadores físicos que até hoje eu tenho artrose, tenho problemas porque você sempre foi de boa conversa. Você falar que isso aí que foi frango pra você, ou Vitor? Pra mim, chegar no gol, tá dizendo que ali. Professor, por favor. Mas eu respeito sua opinião. Você acha que, num momento como esse, o Tite tem que manter o mesmo time? É a característica dele? Você, pela sua experiência de Copa do Mundo, de tantos títulos que você tem? A característica dele é de mexer muito pouco na equipe. Eu acredito até que ele deva manter o Gabriel. Talvez ele não. Para mim, ele vai manter. Ele já tem uma substituição, que é o do Casemiro. Eu acho até que quando ele comentou que o Brasil estava com espaço ali, quando ele bota o Fernandinho junto com o Casemiro, eu acho que foi justamente para corrigir esse espaço que estava ficando ali, até que a gente estava com a vantagem, ele corrigiu com a entrada do Fernandinho. Mas eu acho que ele não vai mudar. Ele pode mudar, talvez, entrando o Marcelo, que já vai estar rápido, né? Para jogar, vai ter essa opção. Sei não, ligado? Acho que vai. Volta o Marcelo, né? Volta o Ronaldo. Volta. Não, o Felipe não jogou bem. Volta, aí vira uma avenida lá pro Marcelo também, que contra esses caras tem uma... Para você, professor, o Brasil, como você disse, o Brasil, Bill Leve é a água de 12 clubes de futebol brasileiro, Bill Leve junto, a torcida campeã, né? Edição especial. Muito obrigado a Bill Leve, que está renovando o contrato com todos nós aqui, com o Baitamis, com a gente, porque a gente fica muito feliz no patrocinador, já está quase 3 anos com a gente. Daqui a pouco a Thaís também falando da camisa da seleção brasileira, da camisa da seleção mexicana e também de tudo que está acontecendo aí na internet. Dá uma olhada aí no Twitter desse pessoal aí para mim, Thaís, do Neymar, o que ele está falando, do Gabriel Jesus, das famílias, o que os jornais estão falando da seleção brasileira, o que você pode falar para a gente aí, Thaís? Você acredita numa facilidade? Eu falo a verdade, eu acho que o Brasil ganha. Eu acho que o Brasil ganha bem porque eu acho muito pouco provável, conhecendo o Tite de outros trabalhos, acompanhando até pessoalmente como setorista, ele é um cara que não deixa, ele tem a qualidade do Tite, ele dificilmente o time dele entra com salto alto. Então o problema que o Brasil poderia ter é achar que está vindo bem, que ia ganhar sozinho na camisa. Então acho que o Brasil vai entrar, vai jogar como se fosse uma final com a Alemanha, não vai então eu acho que esse ponto o Brasil não prejudica. O Brasil vem crescendo, eu acho que o Tite foi muito bem nesse jogo numa coisa. Assim, eu acho o Tite um ótimo técnico e eu não suporto nenhuma entrevista dele, né? São duas coisas diferentes. Mas assim, ele deu entrevistas, as últimas que ele deu, desculpa que eu errei. Ele não deu pra gente, pra torcida e pra imprensa, ele deu pro próprio time. Então ele falou um monte de coisa que não correspondia à realidade, mas ele ganhou um grupo, né? Então na véspera, quando o Neymar fez uma partida excepcional contra a Sérvia que não fez, ele ganhou o Neymar. E ele ganhou o Thiago Silva com uma faixa que provavelmente eu não daria pro Thiago Silva, não daria dado, acho que nenhum da gente teria dado, pelo menos pro nosso comentário. Manteve o cara, ele deu uma moral pro cara, tomou pau, sabia que ia tomar pau da opinião pública, acho que foi uma coisa consciente, né? O Tite é uma coisa que dá para perceber claramente, ele não dá uma declaração natural, tudo que ele fala é calculado sabendo que vai repercutir, como ele vai ganhar o jogador. E assim, ele foi muito bem hoje na entrevista, quando o Osório quis chorar, ele totalmente sem razão, na arbitragem hoje não influenciou nada.
e ele chamou para si e falou assim, não, é aqui eu respondo para técnico, o jogador responde para jogador, o Neymar foi muito bem e tal. Então acho que o Brasil não vai ter esse problema. Acho que se fosse outro técnico, o Marcelo não ia ficar no banco de não, ia reclamar, não, já posso jogar, não sei o que, ele soube segurar o cara para vai embora. Mas aí está uma grande virtude do Tite, que é a gestão de pessoas. Isso. O Tite, eu acho impressionante como ele faz muito bem essa gestão de pessoas, como também conheci o Tele, que fazia muito bem isso também. Os jogadores tinham muito respeito por ele. Como eu vejo o grupo da seleção brasileira com esse respeito pelo Tite, justamente por ter essa qualidade de gestão de pessoas. Ronaldo, desde a época do Filipão, você sempre falou que o Neymar tinha que vestir a 10, ele sempre vestiu a 11, né? E você sempre falou isso, ele tem que dar 10 para ele na seleção brasileira, vai dar responsabilidade para ele, e a verdade, você tem toda a razão, porque ele já na Olimpíada já ganhou medalha de ouro, já está jogando com a 10, já tem 2 gols já nessa Copa, pode ser artilheiro, pode ser o melhor jogador da Copa do Mundo. Essa responsabilidade que foi dada para ele e também essa responsabilidade que o Tite também está tirando dele em determinados momentos é muito importante para que ele possa ser o melhor jogador da Copa. Como você vê? Para o grupo, né? E a forma que ele resgatou também o chorão do Thiago Silva. Eu confesso a você que eu não levaria ele para a Copa. Também não. Eu não colocaria ele como capitão. Também não. Pelo que foi, porque a seleção brasileira a gente sempre falou que aquele jogador tem que ir lá, tem que estar bem. 100% no seu time e numa... Na eliminatórias quem jogou tudo foi o Marquinhos, ele perdeu a posição. Marquinhos e Miranda. Marquinhos e Miranda. Eu levaria os dois. Mas como o Tite viu algo a mais, até para ajudar o grupo, uma Copa na talvez que a coisa que a gente não tenha visto lá dentro do ambiente que o Tite viu. E hoje ele volta também com o Thiago, isso é sinal de que ele comanda bem o grupo. Peraí. Desculpa, olha só como é que ele está. Tomara porque... Tomara que você tenha visto alguma coisa, porque o Thiago ele vai bem, por isso que ele está no PSG há tanto tempo, por isso que ele está na seleção. Só que quando chega jogo decisivo contra a Bélgica, contra a França, normalmente é aí que o emocional dele atrapalha o futebol dele, porque ele é um craque de bola. Para jogar na defesa, ele sabe se posicionar, ele sabe se posicionar, ele sabe antecipar. Ele é bom de bola. Ele é bom de bola. Mas o emocional dele é emocional dele. Chega no momento, mas aí contra o Bélgica, mas aí pro Tite é uma mão na roda, porque o que ele está fazendo com o Neymar, o que ele faz com o William, o que ele faz com o Marcelo, o Coutinho, que não era titular do time dele, ele faz com o Valentim, o Paulinho, o Fagner, meu irmão. Todo mundo, por Fagner jogar no Corinthians, um monte de gente começou a descer o pau nesse menino, porque ele já era jogador do Corinthians. A verdade é essa, gente. Aí depois viram que ele, rapaz, ele não é nenhum supra-sumo, não é nenhum Barta, não é um Daniel Alves. Mas ele, cara, hoje mostrou que ele é um bom lateral. Ele ganhou a posição de lateral direito e nós não temos mais problema ali, cara. E aí um monte de gente, Corinthians, mais um do Corinthians vai entrar, não sei o quê. É melhor o Fagner, que está jogando muita bola, diga-se de passagem, do que o Danilo, que cagou na calça lá na arquibancada no jogo contra a Sérvia. É mentira minha ou não? Pô, deu caganeira dele, velho. Ele se borrou, menino. Tá de brincadeira, velho. Aí já vão colocar o Danilo pra jogar contra a Bélgica. O Fagner hoje, o cara veio, já deu uma. Já foi, deu outra. Foi 3 vezes na linha de fundo o Fagner hoje. E jogou muito bem o Fagner hoje, cara. Jogando bem. Ganhou a posição. E ele vive contusão. Tá melhorando o ritmo do jogo dele também a cada partida. Então a tendência dele também é crescer. Aí, ó. Ô Thaís, fala pra mim aqui que o pessoal tá falando no Twitter, por favor. A camisa da seleção brasileira, a camisa mexicana, o Ronaldo acreditando no Brasil, o nosso professor acreditando no Brasil, o Veloso já um pouco mais receoso, o Moraci Santana dando na estatística que 20 jogos sem perder, só perdeu para a Espanha, como o Ronaldo falou. Eu já penso que a Bélgica vai deixar o Brasil jogar mais do que esses outros 4 clubes, 4 seleções que jogaram, e o Brasil vai jogar muito mais contra a Bélgica do que jogou contra a Suíça, do que jogou contra a Costa Rica, do que jogou contra essa seleção mexicana aí. Se disputar o campeonato aqui da Band, perde para nós, porque esses caras aí, a única coisa que a pimenta vai é no pote deles. E aí, Thaís? Neto, só lembrando, né, que o Casimiro não vai jogar contra a Bélgica. Então você não acha que o Tite pode colocar o Danilo para aumentar a estatura da defesa brasileira? Uma boa pergunta, não tinha pensado nisso. Mas se o Tite viu o cara
no banco, passar mal, e tá com problema no quadril, e ele todos os jogos coloca o Fernandinho, isso não tem possibilidade. O que você pensa disso? Vai de Fernandinho, o Tite não muda a forma. Mas você mudaria ou não? Não, Fernandinho mesmo. O Fernandinho tá lá pra isso, pra esse momento, tem que jogar. Pra você, Moraci? Fernandinho, sem dúvida. Fernandinho não perde na altura do... Joga o Fernandinho, só perde a substituição, né? Porque quando o jogo tá ganho, tá melhor, precisa marcar, o que ele faz? Ele tira o Paulinho, por isso que eu acho que não vai o Fernandinho. Aí não tem a substituição para reforçar. Quem que você acha que vai? Vai o Renato Augusto. Ô, louco, não! Aí ele morre! Não, então, porque ele, todo momento que a equipe teve dificuldades para se encaixar dentro de campo, o Fernandinho foi esse cara. Pode ver. Segundo volante, Ronaldo, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Mas ele começou assim. Não, mas ele vai jogar com o Casemiro por trás. Ele começou as eliminatórias desse jeito. Com o Casemiro por trás. Com o Casemiro por trás. Pode ver. Ele começou assim. Como? Com o Paulinho, com o Renato e na frente o Felipe Coutinho, que jogava pela direita. Depois reserva o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho entrava. Então foram os primeiros jogos que eu vi assim. Não, ele deixava até o Felipe Coutinho na direita. Não, o Felipe Coutinho era reserva. Tanto é que ele entrou nos jogos e começou a fazer gols e nós cobrávamos. O Felipe Coutinho tem que jogar, não está melhor que o Renato Augusto. Está lembrando do Corinthians, era o Ralf, Renato Augusto. Por isso que eu tô achando que ele vai. Você quer que o Ralf vá? Porque senão ele vai perder ele vai perder toda aquela forma de fazer a equipe encaixar com o Fernandinho. Mas aí se ele tirar... Ou aí ele vai sacar o Paulinho e colocar o Renato. Mas se ele não colocar o Fernandinho, ele vai deixar um buraco no meio campo incrível. Mas assim, dois segundos não dá 2 segundos volante. Quando perde o meio, ele põe o Fernandinho para fazer o segundo homem de marcação. Isso ele perdeu, porque o Fred agora não sei se está fazendo Torino, se ele conheceu o de São Basílio, que está na Rússia, e não tem outro volante ali para jogar. Então assim, se der uma necessidade, eu não sei se ele consegue improvisar o Felipe Luiz, segundo volante. O Tite não faz isso. Mas durante o jogo o que ele podia fazer, mas ele não vai fazer também, é colocar o Marquinhos ali. Ele não vai fazer. Hoje ele já colocou o Marquinhos hoje no campo. Ele colocou no lugar do... Não, 3 zagueiros, ele botou com 3 zagueiros. Mas o Marquinhos tá no lugar de quem agora me fugiu. William. Do William. Ele tirou o William e falou, ele colocou o Marquinhos. Vocês conhecem o Tite? Quando ele coloca isso, é porque ele já não quer sofrer mais risco. Isso ele pode fazer também, porque se o Brasil estiver ganhando, eles vão colocar os 2 jogadores de área lá para ficar alçando. Aí põe o Marquinhos no meio da zaga ali. Tem Marquinhos aí sambando aí. A verdade. Aplaudido, mas deixa eu falar só uma coisa. Conhecendo o Tite, gente, o Tite não vai fazer isso, gente. Vai começar com o Fernandinho. Ele vai começar com o Fernandinho e vai começar com o Gabriel Jesus. Tá aí, você tem informação pra gente, por favor? Ele vai colocando o negócio da camisa da seleção brasileira, da camisa da seleção mexicana. Quantas pessoas já entraram no Instagram? Tá eu e você ali. Quase 1000 curtidas, né? Quantas? Quase 1000 curtidas. Desculpa aí a audiência do Baita Amigos, hein, gente? Perdão. E mais de 700 comentários já. Aí o Vandeco não coloca, o Vandeco não coloca chamada nossa. Ô, seu orelhudo, seu Zé Ruela, como é que você não bota a chamada do Baita Amigos no programa? Hein, seu Zé Ruela? Big Air! Eu não sei, que mandaram falar isso aí, eu não sei o que é. Orelhudo. Essa que ele não precisa. Essa que ele não precisa, que o Márcio falou no meu ouvido aqui. A Lê tá trabalhando até tarde, Alexandre? O que é isso, o nosso chefe do comercial? Vai, Thaís. Neto, você falou para eu dar uma olhadinha no Twitter da seleção. A maioria da seleção postou a mesma foto. Uma foto que mostra a união do time, todos juntos.